Bom dia, gentes. 8 horas, professor de vida chegando aqui com vocês. Algumas pessoas já me perguntaram por que esse nome, por que esse título das nossas lives. E agora elas serão quartas-feiras, 8 da manhã, para a gente começar o meio da semana com reflexões importantes. Eu espero que as nossas conversas aqui tanto tragam conhecimento, como também tragam alguma bagunça. De nada adianta nós termos tudo certinho, né? Sem que essa informação traga algum efeito aí dentro. E alguns possíveis efeitos são uma certa perturbação, né? Eu gosto de dizer assim, a gente está com um conjunto de crenças todo estruturadinho, todo arrumado, e essas crenças que nós temos nos trouxeram para a vida que nós levamos. É possível que, se queremos fazer mudanças, queremos resolver problemas, queremos ter uma vida mais interessante, mais plena, significativa, com realização pessoal, com mais sucesso, vai ser importante questionar essas crenças. Elas às vezes estão numa estrutura granítica, elas estão como se fosse pedra dentro da nossa mente, crenças imutáveis, valores imutáveis, ideias que se tornaram convicções muito firmes e que nós acreditamos que elas são as melhores para nós. De repente, a gente pode trazer algumas perguntas, algumas reflexões que vão dar uma gelatinizada nessas crenças. Eu gosto de dizer, vamos gelatinizar um pouco as nossas crenças. Ou seja, deixá-las um tanto quanto mais maleáveis, para que possamos perceber se fora delas não há alguma outra coisa, uma outra perspectiva de entender aquela mesma realidade. Tá bom? Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Vamos conversar a respeito de 3 pontos que eu preferi alinhar hoje, e este vai ser o nosso tema, em algumas direções, né? Vamos pensar em autoconhecimento, mais autoaceitação, gerando transformação. Vou fazer o contrário agora para que vocês entendam, é porque às vezes a ideia não é tão retilínea assim. Observem, deixa eu ver se eu me faço entender. Às vezes nós queremos fazer mudanças na vida, às vezes nós queremos transformações na nossa vida, que é este ponto aqui. Mas de repente, você não consegue fazer mudanças na sua vida, primeiro porque você não se conhece o suficiente. Então você não sabe exatamente quais são os pontos que são importantes no processo de mudança, o que é que você tem aí dentro da sua mente que merece alguma alteração, ou o que você tem na sua vida que não está muito bem. Sabe aquelas pessoas que de vez em quando elas bloqueiam a sua percepção em relação a algumas dificuldades, talvez não seja conscientemente? Então, o meu próprio sistema veda a minha percepção de algo que é muito duro de se observar. Então, eu tenho alguma dificuldade muito grande num relacionamento, eu tenho alguma dificuldade muito grande em conquistar uma capacidade, um talento para poder desenvolver bem o meu trabalho, algo que eu quero atingir, e eu não tenho consciência de que isso existe, de que essa dificuldade está em mim. Então, o meu sistema bloqueia o meu autoconhecimento. Eu não percebo que este problema está em mim. E é bem provável que eu comece a atribuir a razão dessa dificuldade para o mundo de fora. Talvez vocês já tenham percebido isso, né? Então não é que eu não seja hoje capaz de conseguir determinado resultado, é a situação do país. Não é que eu não consiga administrar as minhas emoções, é a pandemia que me faz ficar assim. São os meus pais que me fizeram ficar assim. É meu cônjuge que me dificulta a vida. São as minhas questões familiares que me fazem ser infeliz. E dessa forma vou jogando sobre o externo as responsabilidades por aquilo que também pode ser algo que tem a ver comigo. É Deus, sim, é Deus que não quer a minha felicidade. Talvez Ele esteja me castigando por algum erro do passado. Quantas pessoas têm convicções religiosas, confissões de fé, que ainda alimentam esse tipo de pensamento?
Ou, quem sabe, é o meu destino, essa é a minha sina. E assim, tudo está como se predeterminado por alguma força externa. Autoconhecimento vai fazer com que nós percebamos, às vezes, que o problema pode não estar no externo, pode estar em nós. Mas vamos conversar sobre isso também daqui a pouco, tá? Autoaceitação. Puxa, autoaceitação já vai ter a ver com um processo de entendimento de que a vida é assim, de que seres humanos são humanos, de que nossas emoções podem ser vistas como naturais, como nossas. Ah, mas eu sinto raiva de vez em quando. Ah, mas eu sinto medo de vez em quando. Ah, mas há momentos em que a minha tristeza me deixa para baixo. É importante olhá-las, medo, raiva, tristeza, todas essas emoções fazem parte do pacote ser gente. Se nós não as aceitarmos, se não aceitarmos que diante de determinadas circunstâncias nós fiquemos com medo, diante de determinadas ocorrências nós não fiquemos com raiva, tudo isso é da gente, é de ser gente, é do pacote ser gente, faz parte da nossa realidade. Seria muito difícil imaginar um ser humano que não viva angústia, medo, irritação, inconformação, alguma revolta. Aliás, hoje, vivendo no país em que vivemos, é muito fácil sentir todas essas coisas. Muito fácil. Então, além da questão do autoconhecimento, será muito importante também vermos, percebermos o que temos em nós e aceitarmos como natural. Se formos falar numa perspectiva mais junguiana, seria algo como observar um pouco mais amorosamente a nossa sombra, ser gentil com a sombra, perceber que mesmo ela sendo algo que nos cause vergonha, que nos cause uma sensação de não ser aquilo que gostaríamos de ser, ainda assim é importante aceitar que isso é nosso, que isso faz parte de quem somos. Tá? Então esse é um ponto muito interessante da autoaceitação, que não significa que queiramos ficar com aquela realidade para sempre. Mas quando eu falei sobre uma visão, e a gente vai tocar nesse ponto também, mas quando eu falei sobre uma visão também, tem essa visão assim, mas também teríamos uma visão assim. Como é isso? Quando algumas pessoas me procuram para conversar, eu chamo os meus conversantes, né? São pessoas que estão comigo em atendimento individual. E poderíamos chamar de terapia, poderíamos chamar de coaching, de mentoring, a depender da busca desta pessoa, a depender daquilo que ela quer, o nosso trabalho acontece no atendimento individual online. E algumas das pessoas, às vezes, me procuram nitidamente querendo uma transformação ou um objetivo. Cal, eu te procuro agora para nós estabelecermos nossas sessões individuais para que nós possamos conversar. Eu quero ser um conversante, uma conversante, porque eu estou buscando uma transformação em tal área da minha vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, na questão de autogestão emocional, na questão de relacionamento, na questão de saúde, na questão da busca por um resultado profissional, enfim, essa pessoa quer uma transformação. Muito bem. E aí a gente vai ver como é que esse trabalho vai acontecer. Seria então um trabalho para algo parecido com o coaching? Seria algo parecido com o mentoring? Seria algo mais próximo da terapia? Muito bem. Então a pessoa tem um objetivo, tá lá. Eu estou vindo aqui para conversar com você nas nossas sessões com esse objetivo de transformação. Beleza. E de repente, na nossa conversa, eu quero trazer a esta pessoa essas outras perspectivas. Eu quero trazer para ela, embora tenhamos um objetivo, tenhamos uma meta, tenhamos algo para conquistar, eu quero trazer um pouco mais de autoconhecimento e de autoaceitação. Então não foi o autoconhecimento levando a pessoa ao objetivo. Em alguns casos pode ser exatamente o contrário. A pessoa tem um objetivo, tem uma busca, quer fazer uma transformação e nas nossas conversas eu peço para ela
começar a fazer algumas autoanálises, eu vou levar algum caminho de autoconhecimento que vai ser fundamental para que ela também descubra se é isso mesmo que ela quer. Entende? Porque às vezes a gente tem um objetivo, mas não se conhece o suficiente. A gente tem um objetivo, mas não tem consciência de nem se esse objetivo é nosso de verdade. Às vezes foram coisas que implantaram em nossa mente para que nós tivéssemos que conseguir. Entende? Algo do tipo, você tem que ser feliz desse jeito. Você tem que conseguir tais e tais resultados. Você tem que ser alguém com um corpo de tal forma. Você tem que ser alguém que se relacione com outra pessoa de tal jeito. Você tem que acreditar nessas coisas. Você tem que conseguir determinados resultados profissionais porque é isso que o mundo espera de você. Você precisa ter uma vida extraordinária. E eu gosto muito de trazer para as pessoas uma análise de se realmente essas são suas buscas. É interessante pensar que essa vida que a pessoa, entre aspas, chama de extraordinária é a vida extraordinária para ela ou para um grupo de pessoas. O que você quer é uma vida plena. E a ideia de plenitude não é a ideia que está disseminada e colocada em letreiros em todo lugar. Às vezes, uma vida plena para mim é na simplicidade mais absoluta. Às vezes, uma vida plena para você envolve determinadas formas de viver muito diferentes das formas de viver que alguém quer que você adote. Primeira coisa muito valiosa é que é muito difícil imaginar um processo de autoconhecimento que você faça sozinha, sozinho. Como eu vou saber coisas a meu respeito se eu não tenho interação com outras pessoas? Então, óbvio que é possível fazer algumas descobertas de autoencontro você se isolando um pouco. Isolando-se um pouco é possível fazer algumas descobertas na vida. E muitos foram os grandes mestres que ficaram dias, semanas, meses, anos isolados em meditação, em processos de autoencontro. E isso é muito interessante. Eu já, em alguns momentos, aliás, nós, nessa situação de pandemia, estamos fazendo processos de autoencontro involuntariamente, muitos de nós, e processos de descobrir como é que nós lidamos com o não ter alguém por perto, o não relacionamento físico, o não toque, o não beijo, a não conversa presencial. Em muitos instantes vamos lidar com silêncio, com isolamento, com solidão e provavelmente a grande proposta da vida, se formos ressignificar essa experiência, será a proposta de transformar a solidão em solitude, que é gradativamente aquela solidão que parece ser algo imposto, que vai nos fazer sofrer, ser começada a ser observada de uma forma diferente, que é a forma da solitude. Agora, eu vou fazer uso dessa solidão de uma tal forma que eu possa aproveitar e saboreá-la, de um tal jeito que eu possa escolher estar vivendo o momento que eu estou vivendo. Então, a vida me impõe uma solidão e aí eu escolho o que fazer com ela. E esse ponto é aquela ideia de trazer a vida para a nossa mão, a ideia da autorresponsabilidade. Isso tem muito a ver com o pensamento sartreano, né? Jean-Paul Sartre, quando falava no existencialismo, ele nos lembrava da nossa responsabilidade em viver a vida que vivemos. Portanto, dizia ele que o mais importante não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. E esse, ao contrário, não é um pensamento que nos leva a uma resignação, mas é um pensamento que nos leva a uma aceitação da experiência e uma responsabilidade em fazer com que essa experiência faça algum sentido para nós. O autoconhecimento, turma, não será nunca concluído. Este outro ponto é muito forte, porque se alguém disser para você, venha seguir essa trilha comigo que eu vou levar você ao autoconhecimento total, já é em si esse convite uma falácia. Nunca haverá um autoconhecimento total.
haverá a possibilidade de dar passos, haverá a possibilidade de caminhar na direção de um autoconhecimento. Todas as vezes em que estamos num processo terapêutico, num processo de coaching, num processo de autoencontro, estamos dando passos na direção de conhecer quem nós somos um pouco mais. Então, o primeiro ponto importante é, sempre vamos tirar folhas, capas, para observar um pouco mais o mundo de dentro, mas nunca haverá o final disso. O segundo ponto importante sobre autoconhecimento é de que ele não pode ter fim também, porque todos os dias nós estamos nos transformando. Então, se eu me transformo a cada dia, haverá mais coisas em mim para que eu conheça. Portanto, quando penso em autoconhecimento, estou pensando em um processo dinâmico de ser quem eu sou. E assim eu vou descobrindo coisas do meu eu agora. Descobrir quem Cal é descobrir sobre algo de mim, algo e não o todo, de mim neste momento. E daqui a pouco eu vou descobrir uma outra coisa. Amanhã eu já terei mais coisas em mim para descobrir. Pensar assim é levar a sério uma ideia que vem lá dos pré-socráticos. Heráclito, quando nos dizia, o grande filósofo da transformação, um homem não mergulha o pé no mesmo rio duas vezes. Primeiro porque o próprio rio não é o mesmo na segunda vez, as águas mudaram, as águas que passeiam por ali já são outras. E em segundo lugar também porque o dono do pé não é mais o mesmo, a dona do pé não é mais a mesma. Essa pessoa já mudou. E são algumas as pessoas que me procuram para sessões, para atendimento individual com busca de autoconhecimento. Eu não estou com um objetivo obrigatório em mente. Eu não estou querendo trabalhar em cima de uma meta. Eu quero trabalhar questões relacionadas com quem eu sou, com o meu autoconhecimento. Tá? Então, isso é uma proposta de vida muito interessante também. Então, às vezes, eu me sinto envergonhado por algo que eu gostaria de não ter e tenho. Uma ação que eu gostaria de não ter feito e fiz. Uma fala que eu gostaria de não ter dito, mas disse. E flagrar-me nessa não alegria relacionada a algo que tem a ver com o meu comportamento, me causa esse estado, esse afeto da vergonha. E se eu permaneço no afeto da vergonha, porque nada de errado nos afetos que temos, também faz parte do pacote ser gente. Nada de errado nesse afeto. Aliás, é muito bom que as pessoas sintam vergonha. Eu gostaria muito de imaginar o quanto o nosso país seria diferente se algumas pessoas que estão em posição de comando dessa nação tivessem vergonha das coisas que dizem, das coisas que fazem e tivessem a possibilidade de pensar nelas antes de dizerem e antes de fazerem. E é interessante porque algumas pessoas dizem, vergonha, eu não tenho vergonha de nada. E eu digo, puxa, que medo. Que medo de alguém que não se arrepende de nada e não sente vergonha de nada. Lógico que não estou aqui advogando a ideia da culpa, aquela culpa pesada. Não se trata disso. Eu estou trazendo a ideia de que, em muitos instantes, ter alguma sensação de responsabilidade pelo que se faz, talvez até alguma culpa, talvez até alguma vergonha, seria interessante para que essa pessoa tivesse uma posição no mundo, uma vida no mundo que fosse mais ética. A não aceitação de que algo é nosso vai nos gerar um atraso de vida. E agora vamos para o transcendente. Tal coisa aconteceu comigo porque foi uma escolha de Deus. Tal coisa aconteceu comigo porque é da vida e do destino. Vamos parar e refletir e pensar que as coisas podem acontecer sim, independentemente da nossa vontade, mas o que nós vamos fazer com elas é escolha nossa. E mais, sempre que algo chega até a nossa vida, está nos convidando a pensar, quero que isso se mantenha ou quero que isso seja suprimido da minha vida. Chega uma doença, é o destino. Não. Nós vamos procurar um médico, nós vamos procurar remédios, nós vamos procurar qualquer tipo de ajuda para suprimir isso da nossa vida. A aceitação não significa que você vai precisar receber e ficar com qualquer coisa que nos chegue. Eu posso mudar. Pessoal, esse aqui
é o Perseu com cabeça de medusa, uma das obras-primas de Benvenuto Cellini, que está em Florença. Eu tive a felicidade de conhecer essa obra frente a frente. É uma escultura de bronze impactante, do século XVI, ela é de meados do século XVI, é de 1550, se não me engano, e este ser mitológico horrendo, ele era o corpo de uma mulher com cabelos de serpente. Então os fios de cabelo eram serpentes. E o olhar da Medusa fazia com que as pessoas se transformassem em pedra. É a narrativa de um ser medonho, a Medusa, um ser disforme, um ser horroroso. E, inclusive, esse ser foi retratado assim em algumas obras pictóricas, em algumas outras esculturas de vários artistas, através dos séculos, realmente com um rosto monstruoso, uma figura horrenda. Mas Benvenuto Cellini, este incrível escultor do barroco e do maneirismo, ele nos retrata de uma forma diferente. A mão do Perseu segurando a cabeça da Medusa vai nos mostrar uma coisa muito curiosa. Não uma Medusa com rosto horroroso, medonho, não uma Medusa com um rosto deformado, mas uma Medusa com traços classicamente belos. Tá? Então, você vê aqui de perto as serpentes que formam os cabelos da Medusa, mas o rosto dela é um rosto classicamente belo. Mas o mais interessante, acompanhem comigo, o rosto do próprio Perseu é, se não idêntico, muito parecido com o rosto da Medusa que ele decapitou. O que faz esse artista, e aqui reflitam comigo, mostrar o rosto do monstro que foi destruído da mesma forma, ou quase com os mesmos traços, do rosto do herói que o derrotou. Provavelmente, uma pessoa que não tenha autoconhecimento vai imaginar que os monstros são seres disformes e distantes de si. Se eu tenho algo em mim que eu não gosto de olhar, é porque este algo é muito distante de mim. E é por isso que as pessoas têm uma tendência a dizer, não fui eu, foi um demônio que se apossou de mim, que se encostou, foi um obsessor, foi um ser do mal que se aproximou, dando uma explicação transcendente, mas também uma explicação que tira a responsabilidade da própria pessoa. O não autoconhecimento faz alguém imaginar que sempre o diferente, o estranho, é o responsável. E de repente, nessa escultura nós podemos ter uma reflexão bem valiosa. O diferente pode ser você. O estranho não é o outro, é você. O sombrio não é algo de fora, é você mesmo. Então, talvez em muitos momentos as dificuldades, os monstros a serem derrotados, se é que podemos chamar de monstros, são coisas muito nossas e não dos outros. E a outra imagem que eu quero trazer para vocês tem a ver com algo muito perto de mim. No nosso centro histórico nós temos um lindo templo católico que é a Igreja de São Francisco. Uma das coisas, das joias preciosas da arquitetura da nossa terra. E essa igreja tem um interior que é algo soberbo. Suas talhas douradas, sua construção é uma verdadeira preciosidade. É um festival de sensações, de impressões entrar nesse templo religioso aqui na minha cidade. Mas um ponto eu quero destacar e vou mostrar para vocês. Talvez seja uma memória muito antiga para mim. Eu me lembro que eu estava segurando a mão da minha tia Marisete. A minha tia Marisete gostava muito de visitar essa igreja e às vezes eu ia passar finais de semana na casa da minha tia, que morava com a minha avó. Minha tia era solteira, minha tia Marisete morava com a minha avó Marieta, as duas numa casa aqui no bairro da Liberdade, em Salvador. E eu passava finais de semana lá bem pequenininho, bem garotinho. E elas iam para a missa, né, nos domingos, lá na igreja
de São Francisco e eu as acompanhava, elas me levavam. E eu ficava, me lembro que é a sensação de olhar aquelas coisas todas, aquela igreja, aquela coisa, eu muito pequenininho, eu já ficava muito impressionado com aquilo. E essa igreja em especial tem um detalhe, que são essas esculturas que eles são 4 num dos altares laterais da igreja, e eles estão com o rosto muito triste, carregando colunas gigantescas. E eu me lembro segurando a mão da minha tia, eu olhei e disse: nossa tia, por que eles estão assim, tristes? E aí ela falou: ah, meu filho, porque eles têm que carregar essas colunas. Eu disse: mas por que eles carregam essas colunas? Pergunta de criança de 6 anos, talvez, 7 anos. E ela me respondeu: para pagarem seus pecados. Esses são os pecadores. E eles pagam os pecados eternamente carregando o peso. Carregando esse peso incrível. E essa imagem, essa coisa nunca me saiu da cabeça. Talvez as pessoas tenham muita dificuldade de procurar autoconhecimento e de procurar autoaceitação porque têm medo de sentir o peso dos erros, o peso da culpa. E aquela sensação da criança de 6 anos de idade ouvindo aquilo de uma pessoa importante na sua vida, minha tia, e a pessoa que eu sou hoje, há uma diferença muito grande, porque naquele momento eu fiquei pequenininho com muito medo de errar, com muito medo de pecar. E hoje, observar essa imagem me leva a ter uma reflexão muito importante a respeito de como nós nos afastamos do autoconhecimento, nos afastamos da autoaceitação por medo de nos sentirmos devedores e pecadores, por medo de nos sentirmos precisando carregar peso. Por favor, entendam então que a ideia de autoconhecimento e de autoaceitação é uma ideia de libertação. Quando eu percebo os meus erros, quando eu percebo minha sombra, quando eu percebo as coisas em mim das quais eu não quero mais contato, né, com as quais eu não quero mais contato, ou que eu gostaria de não perceber, quando eu percebo as coisas em mim das quais eu gostaria de me livrar, ou com as quais eu gostaria de lidar num processo de transformação, eu não estou agora me condenando a carregar o peso desses erros e dessas culpas. Muito pelo contrário. É a ideia de agora eu quero justamente descobrir para caminhar numa outra direção. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a nossa conversa hoje tenha favorecido algum tipo de processo de autoconhecimento, de autotransformação. Eu gostaria muito de mandar um abraço carinhoso para vocês. Que nosso meio de semana seja produtivo, enriquecedor e cheio de reflexões importantes. Como dizia Sócrates, uma vida que não é refletida não vale a pena ser vivida. Então o que a gente está fazendo aqui é um viver refletido, é um agir refletido, é um estar no mundo refletido. Vamos ter coragem de nos descobrir, caminhar num processo de autoconhecimento, de autoaceitação, para poder fazer a transformação acontecer. Super beijo, pessoal. Mais um abraço. Excelente meio de semana para todo mundo e excelente dia. Tchau, tchau.